Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Nesse vídeo faremos o resumo da lição 5, que tem como título A Promessa de Salvação. Agradeço a sua participação, utilize o nosso material na evangelização e no final não esqueça de deixar aquela curtida, de comentar. É muito importante o seu comentário e a sua participação aqui no nosso canal para ganharmos relevância no YouTube. Deus os abençoe. O textuário diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Está em João capítulo 5, versículo 24. Verdade prática. A promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 14 ao 21, que iremos comentar ao longo do nosso estudo. A palavra-chave é salvação. Esta lição nós temos três objetivos específicos, quais sejam: primeiro, explicar biblicamente a promessa da salvação. Segundo, mostrar a natureza da promessa da salvação. E o terceiro, refletir a respeito da importância da promessa da salvação e a perseverança nela. Nós iremos estudar a salvação, esta promessa de Deus para a humanidade, condicionada a todo aquele que crê. Nós veremos que a prova do grande amor de Deus foi enviar Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para salvar a humanidade. Todo aquele que crê em Jesus será salvo. O Evangelho de João, capítulo 3, será a base do nosso estudo. E o nosso quadro vai ficar disponível aqui no final do nosso vídeo. O primeiro ponto, a promessa de salvação. O número 1, uma maravilhosa salvação. No capítulo 3 do Evangelho de São João, Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E dentro da instrução, ele faz a menção do texto de Números, capítulo 21, em João capítulo 3, versículo 15, mostrando que o ato de Moisés levantar a serpente no deserto, e todo aquele que olhava para a serpente de metal, a serpente de bronze, era salvo das picadas da serpente, do veneno das cobras, que ali foi enviada no deserto. Aquele ato de levantar apontava para uma grande salvação, e Jesus menciona isso como a entrega do Filho de Deus para salvar a humanidade. Diz o texto no versículo 14 que, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Note a expressão levantar. O ato da crucificação era um ato de entrega do Filho de Deus pela humanidade. A morte de Jesus foi uma morte no lugar do pecador, uma morte vicária. E tem uma finalidade, no verso 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação, queridos, é um presente de Deus para a humanidade e condicionada a todo aquele que crê. João capítulo 3, versículo 16 ao 18, mostra essa realidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Veja a condição de Deus para salvar a humanidade. O presente de Deus foi entregue, o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. E existe aqui duas realidades distintas. Primeiro, quem crê nele não é condenado, é a primeira realidade. Quem acredita no sacrifício de Cristo, o presente de Deus entregue ao homem, quem o recebe como Senhor e Salvador de sua vida, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Esta é a segunda realidade. O presente de Deus para todos aqueles que creem é uma maravilhosa salvação. O número 2, a obra de salvação. A salvação é uma providência de Deus para salvar a humanidade por meio de Cristo Jesus. E podemos dizer que a salvação é obra de Deus para o homem e não obra do homem para Deus.
O homem, por meio dos seus esforços, de suas obras, não pode fazer nada para ser salvo dos seus pecados diante de Deus. Porém, Deus providenciou a salvação para o ser humano. Repetindo, a salvação é obra de Deus para o homem e não obra do homem para Deus. Assim, é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. O termo salvação vem do grego soteria, que dentre os contextos apresentados na Bíblia, existem alguns significados. Dentre eles está livramento de perigo de ameaça. Em Lucas capítulo 1, versículo 69, Zacarias, no seu canto, disse que Deus levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Em Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro disse diante do sinédrio, porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Veja, livramento da culpa, salvação dos nossos pecados. Quem recebe a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador é liberto do pecado e da condenação eterna. O número 3, o Salvador. A base da salvação é a entrega do Filho de Deus como sacrifício vicário pela humanidade. João capítulo 3, versículo 16, fala esta verdade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olha a expressão, deu o seu Filho unigênito, uma entrega, para que, a finalidade, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. Desta forma, a salvação é um precioso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho Jesus. O segundo ponto, a natureza da promessa de salvação. Para compreendermos a natureza da promessa de salvação, estudamos alguns aspectos dela. Dentre eles estão justificação, regeneração e santificação. O número 1, justificação. O termo justificação significa tornar justo, justificar ou tornar o ser humano livre da culpa. O homem que aceita Cristo, ele é cancelado os seus pecados diante de Deus, livre da culpa da condenação. Em Atos capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Note, apagados os vossos pecados, e o tempo do refrigério aqui representa a vinda do Espírito Santo a habitar naquele que se converteu dos seus pecados se arrependendo. Em Colossenses capítulo 2, versículo 13, o apóstolo São Paulo diz: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Até aqui, veja que ele nos livrou da culpa e apagou o nosso escrito de dívida. É o que o versículo 14 desse texto fala. Na tradução literal, apagando o escrito de dívida. É como se o pecador que se arrepende e se converte ao Senhor, recebendo como Senhor e Salvador de sua vida, não houvesse praticado transgressão alguma diante de Deus. É declarado justo. E o resultado disso, na prática, é a presença de Deus e a paz que o Espírito Santo traz em seu coração num relacionamento com Deus, por meio de Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, o apóstolo São Paulo diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé, traz a paz com Deus. Jesus reata o laço de amizade do pecador para com o Senhor. E ele é como se não tivesse tido ou praticado transgressão alguma, perdoada por meio de Cristo Jesus. E a presença do Espírito Santo traz paz na sua alma, a paz que excede todo o entendimento. O número 2, regeneração.
O termo regeneração traz um sentido de gerar de novo, ou um novo nascimento. É uma transformação de nossa natureza pecaminosa por meio da presença do Espírito Santo. Isto é, quando nos arrependemos e nos convertemos ao Senhor. Em João capítulo 3, versículos do 1 ao 6, especificamente os versículos 3 e 5, Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento, dizendo, verso 3, na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Primeiro, o novo nascimento traz uma visão de Deus para a vida do ser humano. Ele começa a enxergar as coisas pertencentes ao reino de Deus, que agrada a ele, e as coisas que não agrada, para que o homem consiga caminhar na luz, vendo as coisas que agradam a Deus e observando a sua palavra. No verso 5, na verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A expressão nascer do Espírito mostra que este novo nascimento, nascimento que vem do alto, vem através da presença do Espírito Santo, que convence o homem do pecado. E o homem, uma vez aceitando este convencimento do Espírito Santo, deixa o Espírito entrar na sua vida e passa a guiá-lo. Ele observa as coisas do reino de Deus através da presença do Senhor. Em João capítulo 16, versículos 7 a 11, fala da vinda do Espírito Santo para fazer esta obra na vida do ser humano. Versículo 8, quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. E o homem tem que fazer a sua decisão, deixar o Espírito Santo trabalhar em sua vida e receber a salvação por meio de Cristo Jesus. Este novo nascimento é uma transformação no interior do ser humano, em sua natureza. Em Efésios capítulo 4, versículo 22 em diante, o versículo 26 é o chave, mas o 22 em diante, Paulo diz que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. A expressão espírito do vosso sentido pode ser traduzido também como mente, renovação da mente. E vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Note a expressão que o homem é criado em verdadeira justiça e santidade. Santidade é que é se apartar do pecado para agradar a Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Veja, nova criatura, uma transformação interior na vida do ser humano. Uma vez que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. O número 3, santificação. Existem 3 fases ou aspectos da santificação. Primeiro, ela é posicional, uma vez que o ser humano recebe a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, se arrependendo dos seus pecados e se convertendo ao Senhor, ele é declarado justo, ou melhor, além de justo, santificado diante de Deus, declarado santo, com a presença do Espírito Santo em sua vida. Depois, a santificação ela é progressiva. A partir daquele momento, ele ainda não está no estágio perfeito de santificação. E ele tem que prosseguir durante a sua trajetória cristã, enquanto vida tiver aqui na terra, buscando o aperfeiçoamento da santificação. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, o apóstolo Paulo diz, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação, isto é, uma santificação progressiva, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O temor a Deus aperfeiçoa o nosso caráter, a nossa santificação, uma vez separado do mundo, do pecado, vamos agora agradar a Deus, tirando, nos despojando das coisas que desagradam a Ele. Em Efésios capítulo 4, versículos 12 e 13, diz que o Senhor deu dons aos homens após ressuscitar e subir assunto aos céus. E ele mesmo pôs uns na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, evangelistas, pastores e doutores. Verso 12.
querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Até aqui, note a finalidade dos dons ministeriais dados por Cristo aos membros do corpo de Cristo. Ele colocou os dons para aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Existem duas visões a respeito desta perfeição, que nós vamos falar aqui na santificação final, quando o Senhor regressar ou quando partirmos para a glória. É a última fase, o último estágio da santificação. Mas alguns entendem que a santificação ela pode ser alcançada em vida. E é por isso que o Senhor colocou dons aos homens para instruir na palavra, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. É possível alcançarmos a santificação em vida? Bem, nós poderíamos citar aqui o caso de Enoque. Enoque, lá em Gênesis capítulo 5, versículos 22 ao 24, ele andou 300 anos com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. E podemos citar também o caso de Elias, segundo Reis capítulo 2, versículo 11, que foi arrebatado por carros de fogo e subiu assunto aos céus. Veja que Elias também aparece em Mateus capítulo 17, versículo 3, conversando com o Senhor. Nós entendemos aqui, queridos, que a vontade de Deus é que nós prossigamos até a estatura de varão perfeito, aprendendo com a palavra de Deus e colocando-a em prática, nos despojando da velha natureza, da velha criatura e nos revestindo da salvação através do Espírito Santo, prossigamos até a perfeição. Caso nós não consigamos atingir essa perfeição, na santificação final, na nossa partida para a glória, é o próprio Senhor que vai nos receber. Ou, quando ele regressar, aqueles que estiverem vivos vão alcançar a glorificação, a santificação, melhor dizendo, na última fase, no estágio final da santificação, quando o Senhor voltar. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, ele diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e também sujeitar a si todas as coisas. Assim, podemos compreender a natureza da promessa de salvação, estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra: justificação, regeneração e santificação. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, promessa e perseverança na salvação. O número 1, a base da promessa de salvação é Cristo. Queridos, o Evangelho de São João, capítulo 3, que está na nossa leitura bíblica em classe, nos mostra o centro da salvação, que é o Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 21, o anjo falou para José, dizendo que o nome dele seria Jesus, que salvará o seu povo dos seus pecados. Note a expressão que ele diz: salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é o Salvador. Em Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro diz diante do sinédrio: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nós somos salvos mediante a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo, a Igreja de Cristo é o povo de Deus na nova aliança. É constituída de pessoas unidas ao Senhor, uma vez que se arrependeram dos seus pecados e se converteram a Cristo. Agora fazem parte da família de Deus, a Igreja do Senhor. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza de sua graça. A Igreja de Cristo, a igreja com I maiúsculo, quer dizer a reunião de todos os crentes salvos em Cristo, que também pode se reunir em algum lugar, em um endereço. Por exemplo, em Efésios capítulo 1, versículo 1, o apóstolo diz: aos santos que estão em Éfeso.
Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, o apóstolo também fala, escrevendo para aquela igreja, dizendo, a igreja de Deus que está em Corinto. Note as expressões que Paulo usa, mostrando que a igreja do Senhor se reúne em um lugar, aonde foi endereçadas as cartas. A igreja do Senhor também se reúne. Não existe igreja sem reunião dos crentes, sem o convívio, sem a comunhão dos cristãos. O número 2, a apostasia individual. Queridos, a salvação ela não é incondicional. Requer condições da pessoa também responder positivamente a uma tão grande salvação ofertada por Deus mediante a graça de nosso Senhor. Em João capítulo 3, versículo 18 ao 20, mostra essa realidade. Está na leitura bíblica em classe. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. O versículo 18 apenas. Veja a realidade que ela é dupla. Quem crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. A resposta mediante a fé na graça de Deus por meio de Jesus Cristo, a providência da salvação é uma resposta, deve ser uma resposta positiva. Aquele que rejeita a salvação em Cristo já está condenado. Aquele que responde mediante a fé é salvo por meio de Cristo. A salvação, ela é condicionada também à resposta do ser humano. O comentarista, ele fala da seguinte forma: aqui há uma grande advertência concernente à promessa da salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la. E também mostra que os que a recebem experimentam o amor e o perdão de Deus. Desta forma, nós podemos ver que o homem pode romper o relacionamento com Deus abandonando a fé. É o termo apostasia, que ela pode ser doutrinária ou moral. Primeiro, a apostasia doutrinária, quando o homem premeditadamente abandona os ensinamentos fundamentais da palavra do Senhor, os ensinamentos doutrinários fundamentais da Bíblia Sagrada. Segundo, a apostasia moral, quando o homem peca, caindo na prática do pecado e se tornando novamente escravo dele. Em Hebreus capítulo 2, versículos do 1 ao 3, mostra esta realidade como exemplo. E o comentarista ainda cita Atos capítulo 14, versículos 21 e 22, 1 Timóteo capítulo 6, versículos do 10 ao 12. Há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade. O número 3, promessa e segurança de salvação. A promessa de salvação de Deus traz para nós uma certeza ao nosso coração, como trouxe ao coração do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 23, onde ele disse: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Veja a expressão, partir e estar com Cristo, era o desejo de Paulo. Após a nossa morte, temos a convicção de estarmos imediatamente com Cristo. Como Estevão, antes de ser apedrejado, em Atos capítulo 7, versículo 59, ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, na visão celestial que ele teve do Senhor à direita de Deus. E imediatamente ele clamou dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Desta forma, o nosso Senhor Jesus Cristo é o centro da promessa de nossa salvação. Queridos, a promessa de salvação é uma realidade na Bíblia Sagrada, em especial no Novo Testamento, mediante a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu pela humanidade. É necessário arrependimento e fé, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Não podemos descuidar de uma tão grande salvação. Ficamos por aqui. Deus os abençoe em nome de Jesus.